Oi! Bom, estou aqui de volta, sábado de carnaval, uma semana depois do carnaval. Ninguém consegue andar pelas ruas de São Paulo porque o carnaval está obstruindo todas as ruas para o bloco passar em plena quaresma. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, 12 milhões e meio de desempregados, mas está tudo muito bom, as pessoas dormindo na rua, mas está tudo muito bem, ninguém trabalhou essa semana, os parlamentares não trabalharam essa semana, as repartições públicas não trabalharam, São Paulo parou, maior cidade do Brasil, a cidade... Porque é tudo carnaval, tudo bem. Bom, não temos jeito a fazer com isso. Eu espero que no ano que vem, esse carnaval póstero, né, depois do carnaval, não chegue até a Semana Santa, no mínimo, que se respeite pelo menos a quaresma na Semana Santa, né? Pois bem, a notícia que mais me chocou nesse fim de semana é que há perícias não reveladas, sigilosas, de psiquiatras e psicólogos dando conta de que Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar a facada o candidato ao presidente, hoje presidente empossado, Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, dia 6 de setembro, é um doente mental. Esse ensaio já foi feito há muito tempo e ele, então, pode vir a ser considerado pelo juiz. Nós não temos acesso a esses laudos. Uma pessoa inimputável que não pode ser condenada a nenhuma pena de prisão, embora possa ser conduzido coercitivamente para um hospício, né? Para um hospício, um presídio hospício, né? Bom, ele já disse que o objetivo da vida dele é matar o Bolsonaro. A minha questão é muito simples. O fato dele ser doido não impede de ele ter sido manipulado por alguém. Então, aqueles coleguinhas e simpatizantes da teoria do lobo solitário, lançado originalmente pelo Raul Jungmann, por incompetência, porque a Polícia Federal foi incompetente ao permitir que ele esfaqueasse o Bolsonaro e está sendo incompetente na investigação, ainda sequer descobriu quem pagou os advogados dele. Quem pagou as idas dele para tomar aulas de tiro em Santa Catarina? Quem pagou essa movimentação dele e a sua hospedagem em Juiz de Fora? Ninguém sabe. Ele sendo doido ou não sendo doido, tem que ter algum apoio nisso e a população precisa saber. E a Polícia Federal falhou terrivelmente, de forma incompetente, no dia 6, ao permitir que ele esfaqueasse o Bolsonaro, tem obrigação de dar uma definição sobre isso, mas não dá, porque a Polícia Federal é um saco de gatos. Tem a turma do Tuma, tem a turma do PT, tem a turma tucana, só não tem a comando. Está aprovado agora, com o Moro no Ministério da Justiça e o Bolsonaro na presidência, e a Polícia Federal vem com essa história de lobo solitário e agora com a tese do doidinho. Era apenas um doidinho. Bom, eu me lembrei de um episódio que é considerado talvez o assassinato do século. Havia o chefe do Partido Comunista da União Soviética em Leningrado, era muito popular, era carismático e era uma ameaça ao poder de Joseph Stalin. Chamava-se Sergei Kirov. Um dia, o jovem Leonid Nikolaev, militante do Partido Comunista, esperou por ele à porta do seu gabinete e o fuzilou inapelavelmente. Não houve sequer tempo de se considerar Leonid doido ou não, mas é certo uma coisa. O historiador americano Robert Conquest, consultando documentos liberados na Glasnost de Gorbachev, descobriu que esse rapaz já tinha tentado uma vez, tinha falhado, foi preso e foi solto, dado como débil mental. Bom, foi solto, foi lá e matou. Matou porque foi solto, estava armado mesmo, tendo já tentado a primeira vez, mas tem mais. O Conquest fez uma diligência perfeita num livro dele que eu li já faz bastante tempo, mas eu vou tentar me lembrar alguns detalhes, que se chama Affair Kirov. É um livro que não se encontra em português, eu comprei em inglês. Mas a história é muito complexa e ao mesmo tempo muito simples. O Stalin planejou esse assassinato,
usando para isso o seu homem para assuntos de assassinato, que era o Beria, o Laurenti Beria. Beria localizou nas fichas policiais de Leningrado esse jovem acelerado, localizou e disse que o companheiro Stalin precisava muito que ele cumprisse uma missão para o partido, que era matar Kirov. O rapaz recebeu a informação do dia que o guarda-costas leal do Kirov não comparecia, estava de folga, como acontece nos regimes comunistas, e aí o rapaz foi lá e matou, foi imediatamente preso, já estava sendo esperado para isso, e foi para a prisão. Naquela noite, Stalin pegou um trem de Moscou para Leningrado, passou a noite convencendo a depor na polícia, que tinha sido instruído por Zinoviev e por Trotsky, seus dois maiores inimigos da época. O rapaz foi ao tribunal, deu esse depoimento e na saída do tribunal o carro bateu num poste, o carro tinha 4 policiais e ele no meio, e o poste matou só o rapaz. Bom, esse caso me lembrou primeiro a argúcia da esquerda em criar cenas de crime. Não estou dizendo que aconteceu isso com Adélio, mas eu vou lhe dizer o que aconteceu com Adélio e não pode ser esquecido. O que aconteceu com Adélio e não pode ser esquecido é que mesmo se ele for realmente um demente, ele pode ter sido instruído por alguém. Ele pode ter servido de bucha para alguém. O PSOL, que é o partido no qual ele foi inscrito, não deve ter assim, um rigor muito grande em inscrições. Inscreveu lá no PSOL um cara mais louco do que ele, que é um italiano chamado Achille Lolo, que ficou conhecido por ter incendiado um operário só porque o cara era de direita, jogando gasolina embaixo da porta do seu apartamento e tocando fogo. Ele foi visto levando o galão de gasolina, mas disse à justiça que ele levou o galão e deixou na porta, e que alguém chegou lá e tocou fogo no outro. Pois bem, esse rapaz foi ideólogo do PT e do PSOL. Depois foi prescrito o crime dele na Itália, ele voltou porque o juiz Walter Meyerowitz o denunciou. Pois bem, aquele Lolo mostra que se o Adélio Bispo é realmente louco, não foi o primeiro louco da história do PSOL. De qualquer maneira, a investigação não pode parar aí. Quem foi que pagou os advogados? Quem pagou a ida do Adélio para fazer aulas de tiro na mesma escola em que os filhos do Bolsonaro iam? E outras perguntas que o fato de Adélio ser louco e inimputável não quer dizer que alguém não o tenha instruído, que alguém não tenha se aproveitado dele e que tenha de responder por isso. Portanto, eu quero dizer que essa eu não engulo e cobro de Bolsonaro e de Moro que consiga, que arranque da Polícia Federal uma investigação de verdade, séria a respeito disso. Não vamos encerrar isso aqui, né? Temos outros assuntos, né? Por exemplo, o pessoal da Lava Jato está muito nervoso com a possibilidade de no dia 13, ou seja, quarta-feira, é isso? Quarta-feira, dia 13, né? O Supremo Tribunal Federal se reunirá para transferir para a Justiça Eleitoral os crimes de Caixa 2 que estão sendo julgados pela Justiça Federal. Trata-se de um truque ridículo, de um truque nojento, mas um truque possível. Nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal é capaz das maiores ignomínias para ajudar aqueles que os colocaram em seus cargos. Nós já tivemos vários exemplos disso, não será esta a primeira vez. Eu até nem cheguei a discutir isso mais com vocês, mas agora acabei de ler um tweet do meu ídolo, do meu mestre, do professor Modesto Carvalhosa, chamando atenção para isso. Então eu resolvi vir alertar a todos para ficarem atentos
na semana que começa amanhã, para a possibilidade desse golpe. E para a Justiça Eleitoral significa acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a chapa Dilma e Temer, que foi absolvida por excesso de provas, segundo a brilhante definição do relator, Herman Benjamin, um juiz sério e honesto, e sob os auspícios do então presidente do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, o professor Gilmar Mendes. Gilmar Mendes já se pronunciou a respeito daquela coincidência que eu falei para vocês, no momento em que ele se encontrou no Palácio com Aloysio Nunes e o seu assessor Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, sob os auspícios de Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Essa história eu já lhe contei 2 vezes e não vai ser preciso contar de novo. Pois bem, o Gilmar Mendes disse que o Aloysio telefonou para se solidarizar com essa pesquisa que a Receita Federal andou fazendo sobre as suas contribuições ao imposto de renda. O pessoal do Ministério Público está chamando a atenção para o fato de que foram muitos telefonemas, o que significa que talvez o ex-ministro da Justiça, do Fernando Henrique, Aloysio Nunes, esteja com algum problema sério de memória, quem sabe o mal de Alzheimer, que o faça ligar várias vezes para falar da mesma coisa, que seria a tal solidariedade. Em relação a essa questão do Gilmar e do Aloysio, eu gostaria também de completar. Ontem eu contei a história, mas ficou faltando dizer qual foi o pacto que o PSDB fez com o PT em torno da execução de Celso Daniel. Foi muito simples. A Polícia de São Paulo, que é estadual, na época, sob a direção do governador Geraldo Alckmin, absolveu a ideia que o PT queria implantar de que foi um crime banal, que foi por acaso. Mas o Ministério Público, que é independente, não acreditou e continuou fazendo a sua investigação ao arrepio da polícia, baseado apenas no que tinha conseguido o Romeu Tuma, que foi afastado do caso pelo Alckmin, que mandou o caso para o Departamento de Homicídios e que tudo foi feito de acordo com o que os tucanos queriam. Essa é a história. Só que o Ministério Público conseguiu convencer os jurados de Itapecerica da Serra e condenar os que fizeram o assassino, mas não os mandantes. Condenaram, só que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, suspendeu o processo e recomeçou aquele truque do Gilmar para que tudo voltasse a zero e começasse a ser investigado de novo, contando os prazos de prescrição. Para concluir, eu vou lembrar o seguinte: o meu amigo Modesto Carvalhosa vai entrar esta semana com um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Vamos ver se o Davi Alcolumbre é homem, é macho, para botar esse período para andar. E, por fim, eu queria falar com a Rita de Cássia, que descobriu que eu sou comunista, que ela tem razão, não sou, ela quase descobriu. Olha aqui, minha camisa vermelha. É toda a minha manifestação comunista, viu, Rita de Cássia? Eu passei, para sua informação, 40 anos falando mal do PT e do Lula. 40 anos. Dá certo que você não lê jornal, em jornal. Talvez você não ouça rádio, em rádio. Talvez você não veja televisão, em televisão. Agora o definitivo. E nas redes sociais. Eu tenho, Rita de Cássia, 266 mil seguidores no Twitter. Se você fosse uma delas, um desses seguidores, talvez tivesse se encontrado com alguma crítica feroz minha ao PT. Críticas tão ferozes, viu? Para você e para todos esses que ficam me chamando de comunista, que eu fui demitido de um belo emprego que eu tinha no SBT por pressão do Lula, para evitar que eu continuasse prejudicando a eleição da Dilma em 2014, tá? Desculpe eu estar fazendo essas revelações autobiográficas, eu reconheço que você não tem obrigação nenhuma de me ler nem de me ouvir, mas se vai falar de mim, pelo menos se informe, tá certo? Bom, direto ao assunto, em té e só a verdade nos salvará.